Olha, aqui em São Paulo, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas, passou a coordenar um grupo de laboratórios responsáveis por ampliar os testes do novo coronavírus. E, gentilmente, ele nos atende nesta sexta-feira para explicar como é que será esse trabalho. Tudo bem, doutor Dimas? Mais uma vez, obrigado por atender aqui a Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, prazer é meu. Bom, o senhor falou, inclusive, ontem que é uma questão de se reduzir a fila, é fila zero. De que maneira é possível se reduzir essa fila de pessoas que esperam testes? Infelizmente, também pessoas morreram e não sabem, ou pelo menos não houve teste para confirmar realmente se essas pessoas morreram pelo coronavírus e se faltam testes realmente. De que maneira o senhor pretende reduzir essa fila para que nós tenhamos uma dimensão melhor dessa crise? Bem, em primeiro lugar, essa redução vai ser feita com o funcionamento dessa plataforma de laboratórios. Hoje os exames estão concentrados no Adolfo Lutz, aqui central, aqui da capital, e agora nós vamos descentralizar. Na realidade já se iniciou essa descentralização, serão 10 laboratórios ligados ao setor público e mais outros laboratórios da área privada. Na área pública, além do Adolfo Lutz aqui de São Paulo, mais 5 regionais do próprio Adolfo Lutz, HC de Ribeirão Preto, HC de São Paulo, Hospital Universitário, Pirassununga, Bauru, Botucatu e Campinas. Então aí nós já montamos essa rede que ela está já parcialmente credenciada e nesse momento tem aí que se resolveu a questão dos insumos. Então isso já me leva à segunda sua pergunta, que é a questão dos insumos. Quer dizer, o Brasil, de uma forma geral, e alguns outros países enfrentam dificuldade na aquisição dos insumos para a realização do teste. Isso é uma demanda mundial muito grande. Você compra os testes, mas eles não conseguem ser produzidos na quantidade que você necessita e por isso nós tomamos uma outra medida. Estamos importando aí 1,3 milhão de testes da Coreia do Sul e esses testes chegarão ainda na primeira quinzena de abril. Com isso nós abasteceremos essa rede e faremos esse mutirão. Quer dizer, hoje existe lá no Adolfo Lutz em torno de 16 mil testes acumulados e rapidamente nós vamos zerar isso. Os óbitos, o Adolfo Lutz zerou ontem e o secretário deve anunciar hoje na coletiva qual foi o resultado. Então, veja, a organização dessa rede nesse momento é fundamental. Quando ela entrar em pleno funcionamento daqui uma semana, 2 semanas, a expectativa é que ela produza no seu pico pelo menos 8 mil exames por dia, que é suficiente para não ter nenhuma espera. A agilidade prevista é que os testes sejam liberados em 24 a 48 horas no máximo. Não há motivo para esse teste ficar represado, exatamente porque nós precisamos desses dados para olhar a epidemia. Quer dizer, a epidemia ela tem que ser avaliada na sua totalidade e os testes nesse sentido são fundamentais. Doutor Dimas, a pergunta agora é de Rodrigo Constantino, dos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, doutor Dimas. Eu queria saber qual é a acurácia desses testes, porque houve muita reclamação, principalmente de kits que foram importados da China. Tiveram alguns países que mostraram problemas ali, acharam que até 70% podia ser teste falso. Como é que fica essa questão da confiança no resultado? Bom dia, Constantino. Importante a sua pergunta. Existem 2 tipos de testes. Um é o teste para identificar o vírus, que é o RT-PCR. Ele procura exatamente o material genético do vírus, o RNA. Nós estamos falando desse teste. É o teste que é necessário na fase aguda da infecção. Tem um outro teste, que é o chamado teste rápido. Esse teste é a identificação de anticorpos da resposta do indivíduo que foi infectado. Então o indivíduo se infecta,
depois de 10, 14 dias da infecção, ele começa a produzir os anticorpos. E aí você usa esse teste rápido. Esse, especificamente, que teve problema de acurácia, lá na França, em outros países, principalmente esses que vieram da China, são testes rápidos. Então nós não estamos tratando desse teste agora, nesse momento. Ele pode servir lá na frente para monitorar a infecção, mas ele não serve para fazer o diagnóstico da infecção aguda. Ok? Agora, Josias de Souza perguntando para o diretor do Instituto Butantan. Bom dia, doutor Dimas. A elevação do número de testagens certamente vai deixar as estatísticas sobre a pandemia mais próximo da realidade, que facilita, como o senhor realçou, as autoridades, ao acompanhamento do fenômeno por parte das autoridades. O que eu lhe pergunto é se essa testagem massiva, se ela tem efeito também do ponto de vista da saúde pública, em que isso ajuda no tratamento da doença, no instante em que o atendimento do paciente parece mais relevante do que a testagem. Perfeito, Josias. Nesse momento, nós enfrentamos pelo menos 3 epidemias aqui no Brasil. A epidemia de dengue, a de coronavírus e a de gripe. Quer dizer, a gripe e a infecção pelo coronavírus produzem sintomas muito parecidos. É muito difícil, às vezes, o diagnóstico diferencial entre eles. Então, esse teste, ele vem e resolve essa questão. Isso é importante para a manipulação clínica desse paciente, para o isolamento, para reservar a UTI, porque boa parte desses pacientes vai para terapia intensiva. Então, nesse contexto, nesse momento, esses testes que eu estou mencionando, eles devem ser usados em pacientes graves, pacientes internados, profissionais de saúde e os óbitos. Com isso, nós temos uma ideia da epidemia quase que em tempo real, se os testes forem rápidos, né, do que, do ponto de vista da saúde pública, está acontecendo. Mas lá na frente, nós vamos usar esse teste de anticorpos, não o teste rápido, é um teste que identifica anticorpos para ir fazer o monitoramento da epidemia. Quer dizer, quantos % da população sem sintomas foi afetada, quantos desses indivíduos já estão com um nível de anticorpos protetores, tudo isso para orientar a tomada de decisões pelos gestores públicos. Né? Então são fundamentais, quer dizer, tanto esse teste na fase aguda, como posteriormente esse para monitorar os anticorpos. Doutor Dimas, uma última pergunta. O senhor tem uma larga experiência em relação a vacinas. O Butantan é uma referência na produção de vacinas, produção da vacina contra a gripe e outras doenças também. Eu pergunto, qual que é a sensação do senhor em relação a uma vacina contra o coronavírus? Obviamente que isso não é agora, os testes demoram muito. O senhor, inclusive, recentemente falou na possibilidade de se estudar o sangue de pacientes que foram curados para criar uma espécie de plasma para tentar combater a doença. Qual que é a sensação do senhor em relação a isso, em relação a uma cura a essa doença? Bom, vacina para essa epidemia, infelizmente, não vamos poder contar. Em relação a outras terapias, que várias estão sendo testadas, medicamentos, tem esse debate aí com a hidroxicloroquina, quer dizer, isso está sendo feito de uma forma organizada no mundo todo, né, mais de 200 de drogas e de combinações de drogas sendo testadas, e tem essa questão do uso do plasma hiperimune. Quer dizer, o plasma de indivíduos recuperados com níveis elevados de anticorpo que poderão ser usados nos pacientes críticos. Aqui em São Paulo, nós já estamos preparados para começar e na próxima semana, daqui 10, 15 dias, nós vamos já começar a fazer os testes em pacientes. Isso demonstrou eficiência em epidemias anteriores, como, por exemplo, a epidemia do Ebola. Lá na China isso foi usado, na França está sendo usado, nos Estados Unidos está sendo usado, ainda de forma de estudos clínicos controlados, e é o mesmo que nós vamos fazer aqui. Então traz alguma esperança para os casos graves.
Perfeito, conversamos aqui no Jornal da Manhã, gentilmente nos atendeu o diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas. Doutor, olha, obrigado pela atenção, pela gentileza, pelas informações e bom trabalho. Obrigado, um abraço a todos.